Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mind Labcast. Eu sou o Thiago, estou aqui com o meu parceiraço, o Rafa. Como que é o toque hoje? Fala, hoje é assim, ó. É isso aí, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta de manhã, tarde e noite. Mais uma vez, 2, 3. Hoje estamos aqui, né, Ti? É isso novamente aí. Na feira. Na Constru Expo Offsite. Vou dar um aviso para você aí durante o programa. Você pode escutar um batido assim, não se assuste não, viu? Porque como a gente está na feira, a gente está no Sambódromo, as pessoas elas estão testando, elas vão passando, elas querem bater para ver como é feito esse módulo aqui que a gente está gravando, tá bom? Então não é nenhuma falha técnica. Pois é, estaremos aqui do dia 31 ao dia 3 na feira. Quem tiver interesse, quem tiver por São Paulo, quiser dar um pulo por aqui também, fica à vontade para conhecer. Vem pra cá e agora você vai apresentar aí o nosso convidado de hoje. Hoje tá bom, hein? Hoje é tipo, eu não sei se eu fico mais nervoso ou menos, porque com amigo é diferente, né? Cara, amigo, sócio, parceiro, pô, muita honra, muita felicidade em bater um papo aqui com o sócio, meu sócio nas lojas Latem, sócio da Mestre Empresarial, sócio da Garra Distribuidora, consultor em lojas em varejo, um dos maiores especialistas em logística no Brasil. Vai falar um pouquinho com a gente da sua carreira no mercado e como professor de novos estudantes aí na toda a cadeia logística integrada, no qual você é um dos maiores especialistas. Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado, viu? Obrigado aí, Thiago, Rafa. Prazeraço estar aqui. Marcel, acho que a gente vai começar aqui primeiro falando um pouquinho sobre você. Vamos bater um papinho aqui. Quem é o Marcel? Da onde vem o Marcel? Como é que você chegou? Como é que você chegou na carreira de logística? Como é que você entrou nessa história toda? Assim, na logística mesmo, eu gerenciei a construção do Hopi Hari, do parque. O emprego mais divertido que eu tive. Né? Parque de diversão. Então, é toda a lógica, né, de chegar tudo na hora certa e tudo. Década de 90. Logo em seguida, depois, eu tive uma passagem na Tetra Pak, na parte de logística, né, de materiais. Fui para na Saint-Gobain, no projeto da Telha Norte. Na aquisição da Telha Norte, né, pela Saint-Gobain, onde eu fui o responsável por montar toda o centro de distribuição de Jundiaí, né, toda a parte de operações, estoques, transporte e depois suprimentos, cadeia de suprimentos, capital de giro, né, e passei lá boa parte da minha carreira executiva lá. Então essa foi... Isso foi que ano, Marcel? Foi na Saint-Gobain 2000 a 2008. 2000 a 2008. Foi quando você abriu a Mestre Consultoria. Aí eu passei, fui diretor de uma cerâmica até 2010. Aí em 2010 nasceu a Mestre Empresarial. Fala um pouquinho da Mestre então pra gente também. Conta aí um pouquinho como é que vocês estão, qual é o momento que vocês estão atravessando. Então, a Mestre Empresarial nasceu assim da convergência das minhas carreiras, porque desde 98 também eu comecei uma carreira acadêmica, de professor, depois coordenador, etc. E mantive aí uma vida dupla por todos esses anos. Aí em 2010 falei, cara, vou juntar essas vidas todas, né? Então fiz uma convergência entre a vida executiva e a vida acadêmica e criei esse conceito, Mestre Empresarial, né? Experiência executiva, conceitos acadêmicos, serviço aí das empresas. A princípio das empresas em geral, né? Prestei serviço aí para indústria da moda, indústria de produtos de madeira, moveleira. Mas como minha carreira na Saint-Gobain foi muito, né, com muito relacionamento na parte de construção, aí a Mestre foi convergindo para o mercado de varejo de construção. Hoje, mais de 80%, talvez 90% dos projetos sejam todos ligados a varejo, a construção civil, né? Então a gente ficou meio que bem especializado na área de construção civil. Então, Hoje são quantos clientes na Mestre, Marcelo?
Ativos, né? A gente cuida de mais de 70 PDVs hoje ativos de construção, fora as indústrias, outros projetos. Porra, que demais. Marcelo, durante esse período todo, eu imagino que você tenha passado por diversas fases aí do mercado, né? Toda a questão logística mudou demais. A gente tinha problemas aí, depois veio a internet, depois veio os mercados, os marketplaces e cada vez tudo mais rápido para ser. Fala um pouquinho da sua experiência, como é que você vê o mercado, essa evolução não só das entregas, mas da tecnologia, né? Então, importante, né? Eu fiz, né? Quando eu me graduei lá na década de 90, não vou falar que ano para não revelar, né? Né? Mas eu tive a oportunidade de ter uma experiência na Toyota e tal, e aprendi assim que o tempo é o bem mais precioso do mundo, porque ele é irrecuperável. Então, todo o modelo que a gente monta baseado no tempo. Então, logística é puro tempo, né? Então, a gente sempre procurou montar modelos de alta velocidade. Tanto que meu primeiro projeto da Mestre Empresarial, né, no varejo de um .com de moda, ele se tornou a logística mais rápida do Brasil, aí em 2012 a 2014. Aí. Tinha muito menos tecnologia do que hoje, né? E justamente por causa disso, né? Tentando eliminar todos os gargalos, todos os desperdícios, usando muita informação, usando muitas sinergias, né, simultaneidades, para que justamente isso, né? Você tem que ter a disponibilidade. No .com, quando você compra, você fica super ansioso, né? Você quer receber logo. Então, esse é o pulo do gato, né? Você tem que materializar. Então, a logística faz isso. Ela materializa a compra do cliente. Enquanto não chega, é uma ansiedade. E a gente tem cases aí de sucesso, tipo Mercado Livre, você não tem nem o que falar. O cara compra, ele recebe às vezes aqui em São Paulo no mesmo dia, né? Sou fã. Não tem nem o que Da falar. Amazon também. A Amazon, Não, e incrível. cada vez, os centros logísticos cada vez mais tecnológicos, inteligência artificial, movimentação. Eu visitei o depósito também, dentro que é gerido pela Infraero, aqui no aeroporto de Guarulhos também, que eles recebem. É uma tecnologia incrível, né? Utiliza pouquíssimas pessoas para guardar os materiais, todo computadorizado. É realmente uma... Você tem que usar, né? Você tem que usar de tudo que é possível. A tecnologia já tomou o lugar do homem nesse ramo? Tudo que é repetitivo, o robô ou a inteligência artificial vai fazer melhor do que o homem, né? Nós somos o homem, né? Ele é insubstituível na sua criatividade, nos relacionamentos, em muitas coisas legais. Mas tudo que é repetitivo, seja ele físico ou até intelectual, a inteligência artificial, os robôs vão substituir. Essa é a tendência. Isso é uma loucura, né? E ainda há controvérsia, ainda estão tentando substituir as pessoas aí através de inteligência artificial, até gerar sentimento, até esses chat GPT, inteligência artificial que está desenvolvendo, as pessoas criando entrevistas, como que seria uma entrevista do Senna hoje, depois falando do assunto. Umas loucuras que estão chegando aí, a que ponto a gente vai chegar, né? Tomar um certo cuidado com isso também, né? Acho que passa do ponto. Eu acho que é assim, né? A gente, falando de negócios, né? Lógico, a tecnologia acho que não tem limites, né? Agora a gente está falando na esfera de trabalho, de negócios. Acho que o limite é esse. Tudo que é repetitivo, tudo que é previsível, tudo que é mecânico, cabe à máquina, né? Falando da escola japonesa, isso desde a década de 50 se pensa assim, né? Ao homem, a tarefa de valor. A máquina, a tarefa repetitiva. Isso desde a década de 50. Na Toyota, e quem segue a Toyota pensa assim já. Muito bom. Sabe o que eu queria que você contasse um pouco pra gente também? Aí o Rafa, não sei se vai ficar enciumado. Fala um pouco do projeto Latem. Esse projeto, né, Rafa? Esse é incrível. Esse é o nosso xodó. Né? O projeto Latem, ele surgiu do encontro maravilhoso que eu tive com o Rafa aí, né? De uma dor que a gente sentiu, né? Uma dor que era dele, de criar uma loja
ao contrário. Todo mundo, a história natural das lojas, você cria uma loja e daí de repente uma hora você quer fazer expansão e você cria um modelo talvez de franquia ou coisas parecidas. E a gente pensou, não, vamos inverter esse jogo, vamos virar, nós vamos criar uma loja primeiro que ela já nasce num padrão que ela pode ser replicável. Legal. Segundo, todo mundo pensa num negócio como uma coisa individualista. E a gente falou, não, vamos criar um negócio de plataforma, um negócio de sinergias, né? Então, colaborativo, né, Rafa? Pô. Então é um projeto maravilhoso, né, que a gente criou lá em 2018, 2019, quando a gente se encontrou. Né? Inauguramos há 10 dias da pandemia. Abrimos a loja há 10 dias da pandemia. Por um outro lado também, mas na pandemia muita gente construiu, trabalhou. Mas coisa, aí né? a gente, né, perdeu um pouco a configuração padrão, na verdade, né? Porque o mercado se bagunçou. Mas, né, sobrevivemos ao projeto, retomamos. A pandemia transformou, né? O mercado de 2019 ele não existe mais, né? O mercado de varejo se transformou. Ainda bem que a gente é mente aberta, nós também nos transformamos. Claro, sempre se andando conforme a música, né? Adaptamos nosso negócio, nosso modelo de negócio, retomamos aí em 2022 o nosso projeto e ele está aí. Qual que é o momento agora? Vocês estão aí a expansão? Vocês estão em que momento aí? Você pode falar? O que pode falar, né? Que nós podemos falar que nós estamos num momento de uma estruturação básica, de lojas próprias, de uma construção profunda de cadeias de relacionamento, que é a base do nosso negócio. Um negócio não prospera sem uma cadeia de suprimentos e parceiros robusta. É claro que a gente tem também uma cadeia de logística também, né? Estamos construindo, estamos prospectando parceiros, né? Da nossa rede de associados, franqueados, né? Nossa cadeia de aí já um número significativo. Pois é. Né? Então aí, né? Uma caminhada boa. Acho que a gente pode falar também. Agora, no final do ano passado, 2022, nós assinamos o contrato com o grupo da GDN, onde nós buscamos a sinergia com todas as empresas do grupo, que é dona da Artec, da cerâmica. Nós estamos num projeto de fazer a marca própria de pisos da Latende, para nós distribuirmos o Brasil todo também. Então, essa é uma fase que abriu novas portas e que a gente pode dizer que iniciou aí algumas novidades. Sim, bastante coisa nova, né? Disruptiva, inovadora, né? Uma marca de varejo que ela pensa muito em plataformas, tecnologia, relacionamentos, verticalizações. Estamos aí num caminho aí. Show de bola. Toca aí, meu. Tá tímido. Eu tô tímido aqui. Você tá falando da Latem aqui, entrou no caminho da Latem aqui. Eu falei, olha lá. Não, vamos embora. Mas eu queria, vamos mudar um pouquinho, Marcel. Vamos falar um pouquinho aqui dos desafios do varejo. Então, nós falamos um pouquinho da pandemia, do que aconteceu com o mercado, virou de cabeça para baixo. Nós tínhamos um mercado varejista super tradicional, mercado de loja de material de construção civil. É um mercado super atrasado comparado com outros aí, comparado, por exemplo, com o mercado alimentício, que está alguns anos aí, ou talvez décadas na frente de loja de material de construção. E a pandemia veio, transformou tudo isso, trouxe o e-commerce, trouxe ali a comparação de preços, a equiparação de preço, e mudou tudo. Isso mudou as questões logísticas, fornecimento e a própria operação do ponto de venda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios para os próximos anos dos lojistas, do varejo
e da logística aí junto com o e-commerce, né, com a entrada do e-commerce dentro, a entrada do e-commerce forte, né, dentro do mercado de construção civil varejista? Primeiro eu acho que o desafio do varejo tradicional, né, físico, é se tornar um ponto de experiências. A experiência da loja tradicional, ela não era boa, não é boa ainda, né? O varejo de construção, mesmo antes da pandemia, ele vinha no movimento de se transformar, né, copiar um pouquinho o mercado supermercadista. Porém, há uma grande diferença entre o supermercado e o mercado de construção, né? Então não adianta você colocar uma gôndola e colocar mercadorias na gôndola. Você compra um pacote de arroz sozinho, mas você não compra um chuveiro sozinho às vezes. Então é uma venda extremamente assistida primeiro. Então você precisa, o mercado de construção precisa da assistência, né? Então precisa do vendedor, precisa da informação. Primeira diferença. Então a loja gera valor gerando atendimento. Também, né, a loja de construção, ela precisa também de uma coordenação, né? O supermercado, você pode fazer compras aleatórias, você vai comprar o que você está precisando aleatoriamente. E a loja, no mundo da construção não, você compra uma solução integrada, você não compra um material. Você vai comprar seu quarto, seu banheiro, sua cozinha. Então a loja de construção precisa aprender isso também. Ela não compra um único produto. E ela precisa também, né, a pessoa precisa experimentar. Então a loja de construção precisa possibilitar a experimentação. Então é um grande desafio também, né, por causa das limitações do espaço físico, pois etc. Pois né? Então essas são as transformações que o mercado precisa. As lojas estão tentando fazer isso, aprendendo, e, né, quem está tendo sucesso, quem está começando a entender, né, que tipo de valor pode gerar, porque não adianta você colocar um produto, né? Você acabou de citar aí, Mercado Livre, Amazon, né, um toque do seu celular, você compra. Então um produto você conhece. Produto por produto, porque você vai sofrer, se deslocar, passar um estresse para comprar um produto que você pode comprar lá no conforto da sua casa. Na sua casa, tem esse detalhe. Exato. Né? Então a loja física tem que ser um centro de experimentação, de experiência, de sensações, de atendimento, de tirar dúvidas. Você acha que o Brasil, a gente está em que momento em comparação aos outros países aí? Você acha que a gente está engatinhando ainda, a gente está bem? A gente está em muita oportunidade, nós estamos em estágios iniciais. Né? O nosso varejo geral, na verdade, né? A gente está aprendendo, se você vai lá para fora, você vê experiências melhores do que a nossa ainda. Que é bom, né? Uma oportunidade a gente explorar isso. O que é? Estados Unidos, Europa? Europa, Japão, né? O comércio do Japão. Não é porque será que eu sou japonês, né? Mas assim, acho que culturalmente a gente não dá valor, às vezes, a esse tipo de organização, esse tipo de... Nós somos um pouco indisciplinados em padrões, né? Então... Para você ter uma boa experiência, você tem que ter uma boa disciplina, um bom padrão de trabalho, né? E no Brasil a gente sofre um pouco com isso. Pô, eu queria pegar esse gancho. Então hoje, porque nós falamos em padronização e serviço e atendimento, a gente começa a entrar numa linha difícil, porque você entra em treinamento, o Brasil tem dimensões continentais, então você pega lojas espalhadas por todos os lugares, como é que você consegue manter o padrão de serviço, né? Só um dado relevante sobre o mercado que a gente está falando aqui, e eu citei o mercado alimentício. Hoje, 80% dos materiais de construção são vendidos em pequenas lojas de material de construção. Apenas 20% dos materiais são vendidos nos homes. Caramba! É um mercado extremamente pulverizado. De todas as lojas ali, 90% dessas lojas são de donos que têm uma ou duas lojas.
é um mercado extremamente pulverizado, porque justamente por conta disso a pessoa não consegue gerir 3, 4 pontos de venda. Normalmente a loja de material de construção é o dono que está ali cuidando, conhece todo, cuidando no dia a dia, ele atende uma, 2 lojas e tal. E esse era o mercado, se a gente lembrar aí da nossa infância, sem revelar a nossa idade aí, mas era a história dos mercadinhos. A gente frequentava os mercadinhos de bairro, né? Nós conhecíamos as pessoas, nós conhecíamos os farmacêuticos, nós íamos lá para tomar injeção. Fala, pô, abre aí, entra aí e tal. E as grandes redes entraram, entraram nos tamanhos lá. Então, na época, os Walmart, Pão de Açúcar, enfim, segue essas grandes redes. Depois elas entraram para os bairros e aí tomaram contas aí dos bairros, os mercadinhos acabaram indo, as farmácias acabaram praticamente sumindo ali, e agora talvez os pet centers também entrando, e loja de material de construção civil segue essa linha. São dos desafios, talvez sejam um pouco maiores, justamente por conta de tudo isso que o Marcel vem falando, mas sem sombra de dúvida nós entendemos que é uma tendência aí de mercado, né? Só esse dado aí para entender como que nós chegamos nessa linha. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. O Marcel é mestre em treinamentos aí, consegue fazer. Como é que a gente consegue manter qualidade de serviço? A gente consegue dar tanto treinamento e manter esse atendimento tão pulverizado em pequenas lojas, em pequenos varejos? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é um padrão, né? Venho discutindo isso bastante, né? Porque há um preconceito sobre padrão. E padrão nada mais é que você fazer a melhor forma possível com o que você tem, né? Então é você tentar uniformizar, na verdade. Então entender o recurso que cada loja tem e fazer disso a melhor forma possível. E também assumir a responsabilidade, porque hoje o que eu acho que está acontecendo é que as empresas acreditam que as pessoas têm que vir prontas, que é da responsabilidade do funcionário saber. Então, acho que se a empresa começa a assumir a responsabilidade, dizer, não, vamos entender o recurso e vamos ensinar, né, vamos ajudar a pessoa a aprender como que se faz. Tecnologia, cara, celular, comunicação, a gente tem, né? Não é como era antes, né? Vamos, sem revelar a nossa idade, mas a gente... Existe um negócio que não sei quem está olhando aqui conhece, né? Transparência, uns negócios malucos, né? Xerox, sei lá, não existe isso. Então a gente tem como... Tem muita coisa fácil, né? A gente difundir a informação. Mas a gente não se preocupa com isso. A gente acha que as coisas vão acontecer. Abracadabra, a pessoa aprende por osmose, aí sei lá eu, né? Não. E saber extrair também o que a pessoa tem de bom, né? Envolver né? isso, Thiago. Envolver as pessoas, né? Claro. As pessoas envolver. É discussão, né? Uma pessoa sozinha não consegue deter nenhum conhecimento, né? Justamente, a melhor forma de fazer com o recurso que tem, o recurso que uma loja tem, são as pessoas. Essa discussão, né? Se uma pessoa faz bem, por que não olhar como essa pessoa faz e toda a companhia aprender? Fala, não, então isso é um bom padrão. Vamos então entender como essa pessoa faz e vamos então sistematizar esse modelo para que todo mundo faça como essa pessoa que faz bem. E ela colabora e nesse aprendizado ela se torna... Esse, para ser sincero, é o modelo japonês. O japonês ele pensa muito assim. Ele envolve todo mundo na discussão, quem faz melhor se torna um multiplicador desse negócio e todo mundo passa a fazer da melhor forma possível, que dá para repetir. Porque às vezes você consegue fazer uma coisa excepcional. Então você começa a observar como certa coisa é feita. Não, qual é a melhor maneira que você conseguir um resultado que é repetido? Desse jeito. Desse jeito vira o padrão. Não se nivela por baixo. Não se deixa fazer aleatoriamente. Então, se a gente começa, começa a documentar, começa a observar, começa a treinar,
as lideranças começam a ter essa responsabilidade de manter isso, as coisas vão se melhorando aí, vão criando o padrão, né? E o uso da tecnologia, acho que isso facilita, né? Para documentar, para replicar, né? Para vencer a barreira geográfica, não precisa se deslocar para replicar isso, né? A tecnologia, nesse caso, já avançou muito, né? Já está ajudando demais, nesse caso, a informação, né? Ajuda, né? Quantas pessoas estão nos vendo agora aqui? Pois é. Né? Espero que a gente tenha gente do Brasil inteiro vendo a gente aqui agora, né? Com certeza. Com certeza. Marcel, falando um pouquinho das lojas, né? Dos desafios que você vê no mercado. Então, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho das transformações dos lojistas nesse momento e quais são os maiores desafios que esses varejistas irão ter nos próximos anos. Acho que primeiro desaprender. Ele tem que aprender a desaprender. Lógico que quem chegou aqui tem lojista com 20, 30, 40 anos de história. Mas o mercado, como eu disse, 2019 não existe mais. E tem gente que tem dificuldade de aceitar isso. Mas e o cara que não aceita, hein? Já pegando o gancho do Rafa aqui, tipo, sabe aquele cara, eu falo do interior mesmo, que ele fala, não, meu negócio é do meu jeito e deu certo a vida inteira assim. Se o cara não abrir, não tiver alguém ajudando ele, o filho, geralmente... Tal, meu pai. Como é que você fala pro meu pai? Você tem que Vocês falar assistem lá Walking Dead, assim, filme de zumbi? Os caras que morreu não percebem que morreu? Esse é o cara. É o fim. O cara morreu e acha que está vivo. Não tem futuro, em minha opinião. Porque não tem, esse mercado não existe mais. Esse tipo de consumidor... Porque antes, o consumidor ele não tinha informação, ele se contentava com menos, ele não tinha como comparar. Agora não. Mesmo quem não tinha acesso antes da pandemia à informação, aprendeu. Mesmo quem tinha medo do celular... viu que não morde. Então ele consegue comparar as coisas. Ele tem acesso à informação. Tem caso eu conheço gente que o cara ele vai nesses home grande aí, ele olha, vê o que ele quer, a torneira tal. Ele volta para casa, entra na internet, procura e compra. Isso. Você entendeu? Isso. O home tá perdendo nesse aí. Então se você não tem o melhor serviço, um preço justo, você perde. Ninguém paga pela sua ineficiência. Então... Antigamente, a hora que o lojista ia fazer o preço, ele fala, não, meu custo operacional é X. Ele colocava na etiqueta dele, o consumidor não paga mais essa ineficiência. Não tem mais bobo, né? A verdade é essa, a gente fala isso, né? Acabou. Com a rapidez, com a informação, do jeito que o mundo está hoje, não existe isso. Não tem essa gordura. Porque tá doendo, porque o final é no bolso. Então, assim, todo mundo tem acesso à informação. E o preço é uma informação que é o primeiro. Não que o preço seja o decisivo de tudo. Lógico que tem gente que vai valorizar algo que realmente gera um valor diferencial. Não adianta você falar, você achar, não, minha loja é melhor, minha loja é mais bacana, minha loja é mais bonita, e o cliente não perceber isso. Tem que ser uma coisa, não, o cliente fala. E esse range é muito pequeno também. Eu costumo falar que é no máximo 5%, no máximo, estourando. Se sua etiqueta está 2, 3, 5% no máximo, mais alto que a internet, o cara nem perde tempo em negociar com você. Já vai embora. Vai embora. Você vê, é um desafio. É isso. Eu acho que tem toda uma questão agora de gestão de custo, a ineficiência que não tinha, então esse mercado ou vários outros mercados sobreviveram com super margeamento, com ineficiência administrativa, gestão de estoque, enfim, uma série de pontos que hoje já não se tolera mais, né? Sabe que tem um ponto importante e eu penso muito sobre isso, né? E acho que você falou desses Walking Deads aí de material de construção ou qualquer outro mercado. E é uma reflexão que a gente sempre faz, que você começa a morrer a partir do momento que você começa a ter certeza das coisas. É verdade. Cara, você tem certeza?
deu ruim. Deu ruim. Tá errado. Verdade. Então, assim, Você ensinou isso pra ele ou isso aí ele sabia? Não, eu sabia. Não, o Rafa é esperto pra caramba, meu. a gente vai aprendendo por aí, né? Se eu tenho certeza disso, eu já tô errado também. Ô Marcelo, fala pra mim aí, e a China já dominou o mercado aqui também? Como é que, porque eles dominaram o mundo, né? Ferramentas, essas coisas aqui no Brasil, tudo China ou ainda não? Então, o mundo deu de bandeja pro chinês, né? Deu de bandeja, né? Transferiu todo o know-how para eles, né? Então, é difícil. Então, eles têm, né, escala, né? Tem Qualidade daquele jeito ou obra. já tem qualidade boa? Não, tem qualidade. Né? O americano e todo o resto do mundo ensinou os caras, deu de mão beijada. Toma, né? Então, é difícil competir, né? Eles são produtos competitivos hoje. Produtos competitivos. Né? Eu entendo que a briga não tá aí. A questão não é essa. A questão é você saber lutar as lutas que você pode lutar. Não dá para você brigar por preço com uma pessoa que tem produção em quantidade, eficiência, dinheiro. Você vai ter que lutar por serviço, por atendimento, por gestão de ponto. E aí sim você tem que ser eficiente nesse ponto. Isso começa a fazer a diferença. O modelo que a gente tem que se espelhar é o modelo do Japão, da Coreia. A gente precisa investir na educação. Porque não adianta a gente viver só de commodity. Nós não vamos competir com a China. Não, eu fui numa feira aí, o ano passado, eu fiquei impressionado, viu? Eu fui andei a feira inteira, claro que tinha os maiores do mercado, mas a lateral, assim, era só stand da China. Então, só stand chinês, de ferramenta, de tudo. Eu falei, caramba, antigamente não era assim, né? Porque eles têm mão de obra barata para cada população, mas eles têm tecnologia também. Que a gente falava antigamente, não, ferramenta boa, sei lá, ferramenta alemã, lembra dessa história? Morreu isso, né? Não, e agora você pega, né, o Japão, a Coreia, eles investiram muito em educação. E a gente tem, né, você vê a nossa tecnologia fabril, ela é arcaica. A gente tem, a nossa mão de obra, né, ela não é de alto nível ainda. A gente precisa investir na educação, na formação. É isso que a gente precisa fazer para sermos competitivos. Porque assim, nós somos um país privilegiado em termos de recursos. Qual é o recurso que nós não temos aqui? O intelectual. Porque o recurso material nós temos todo. Energia, nós temos. Nós somos autossuficientes em energia, por exemplo. Então nós poderíamos fabricar qualquer coisa. Minérios, nós temos. Agricultura, nós temos. Só que nós não conseguimos ter ainda tecnologia para transformar isso em valor agregado. Então, em termos de competição, é isso que a gente precisa fazer. É investir realmente no capital intelectual. Marcel, falar um pouquinho de você aqui. Falamos bastante do mercado, falamos um pouquinho. Eu quero saber como é que você faz. O cara viaja o Brasil inteiro, com mais de 70 pontos de venda administrando, sócio de empresas, professor. Como é que você administra seu tempo, cara? Tem 2 filhas, casado. Um pouco da cultura realmente de ser focal no tempo. Às vezes o pessoal acha até que a gente é meio mal educado, né? Fala, às vezes você corta as pessoas. Não, é realmente ter foco, ter objetivo nas coisas, saber gerenciar o tempo. É importante, né? Primeira coisa, é saber qual é o objetivo, saber diferenciar cada momento, né? A gente acaba aprendendo a ser multi-personagens, né? Cada momento que você tá, cada empresa que a gente tá, você tem lá um papel que você tem que estar exercendo. Então, e você então começa a conviver com isso. Começa a aprender, fala, não, eu tenho esse objetivo, você tem tanto tempo, então você tem... Então isso, trabalhando é assim, né? Não tem tempo Aprender, a gente teve uma entrevista aqui com o Ricardo, aliás, uma entrevista maravilhosa, quem tiver a oportunidade de assistir, Mateus, né? Com o Ricardo Matheus, o dono do Brasil ao Cubo. E ele deu um comentário muito legal sobre isso.
que é sobre a dificuldade de você falar não para coisas boas. Uhum. Quanto foco você tem e o quão difícil é você falar assim, não, isso eu não quero, isso aqui. Aí às vezes é até uma coisa que te parece até melhor do que você inicialmente pensou, mas não, eu vou manter meu foco aqui. É isso aí, você faz sua escolha, você tem que fazer sua escolha. E tem que estar focado, né? Se a sua execução está produzindo o resultado que você precisa. Né? Então, essa é uma das coisas. Outra coisa, assim, você está no trabalho, você tem que estar focado naquele assunto, né? Então, as pessoas, às vezes, ficam divagando muito, né? Então, às vezes, você se torna meio chato mesmo. Né? Não tem jeito. Né? Quais que são os planos aí, os planos e ambições futuras do Marcel aí dos projetos? Conta um pouco aí pra gente. Assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Vocês que convivem comigo sabem, né? Família Oda não para, né? A gente é inquieto, a gente gosta de fazer a diferença, na verdade. Então, assim, né, o meu modelo de trabalho e de negócio, lógico, a gente tem, né, como diz, foco no presente. A gente tem sempre a responsabilidade no papel executivo que a gente assumiu, na responsabilidade. A gente assume, mas parte do nosso tempo, parte do meu tempo, ele tem que estar focado no amanhã. Né? O empresário, o executivo que só pensa no hoje, ele vai morrer, vai ficar obsoleto. Então, né, minhas ambições, minha aspiração espero que eu continue tendo, assim, insights, ideias, oportunidades de fazer coisas diferentes daquilo, né? Hoje a gente está com os nossos projetos que são, né, atualmente inovadores até, né, Rafa? Né? Mas daqui a pouco eles vão virar nossa plataforma de negócio. Espero que daqui 1, 2, 3, algum tempo, a gente tenha falado de coisas que a gente nem tenha pensado ainda. Essa é a minha aspiração sempre. É pensar sempre uma coisa de fazer a diferença, fazer diferente, né? E isso vai te deixando, eu acho que sempre na frente, né? Eu acho que o sucesso é você ser sempre o pioneiro. Pois é. O seguidor vai pegar só a raba, só a raspa do negócio, né? Você tem medo? Porque não tem medo, não é humano, né? O medo você tem que ter medo, claro. Tem que ter medo. Não, são desafios e são situações que vão aparecendo para todos os empreendedores e elas vão... você vai tendo que lidar com situações inesperadas o tempo inteiro e administrar... Sim, você tem que fazer análise de risco. Você não é louco. Né? Ser inovador não é ser louco. Né? E inconsequente. Claro. Você faz análise de risco... Você analisa as probabilidades, né? É um jogo, né? É matemático, né? Não é inconsequente. E é lógico que você sempre assume um risco. E lógico que quando você assume o risco, você tem medo. Né? Você tem a chance do êxito e a chance do... Mas quem não tem medo não é humano, mas quem não arrisca também não inova, né? Pois é, acho que é o equilíbrio, inovação, medo, trazer, empreender e fazer coisas diferentes na sociedade demanda que você tenha muita coragem, né? A gente bateu um pouco nessa linha da coragem ou da teimosia, né? Da resiliência e da teimosia. Aqui a diferença é muito tênue ali e a gente precisa saber. Mas as pessoas que têm uma gestão de risco muito alta, né? E aí eu vou trazer aí uma referência, por exemplo, do Warren Buffett administrando fortunas, né? Dos fundos, que é uma análise probabilística sobre a chance daquilo dar errado. E ele sempre vai naquela coisa meio... isso aqui é mais garantido de dar certo, a gente vai manter ali e a probabilidade de dar certo é sempre maior. Por outro lado, você tem pessoas como Elon Musk, por exemplo, que vão... que necessitam ou que buscam uma questão do sucesso da inovação, e a inovação mora
probabilisticamente fora daquele ponto da gestão de risco. É inevitável que você tenha que sair daquela casinha para as coisas, para inovar, né? Não, mas acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Falando das nossas empresas, etc. Você tem que ter negócios platô que te dão o giro. O feijão com arroz que a gente fala, né? Você tem que ter, né? Você tem que ter aquela carteira segura. Mas você não pode ter ela totalmente, senão daqui a pouco ela vai minguar. É isso. Né? E ao mesmo tempo você não pode colocar todas as fichas só no risco. Senão, uma hora pode ser. Lógico, você tem o risco de ir para cima, mas você tem o risco de explodir de uma hora para outra. Você tem que equilibrar o jogo. E você tem que, né, na verdade, você tem que aceitar que você pode errar. Na verdade, o segredo, eu acho que um dos segredos é assim, aceitar o erro. Costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, o que eu não aceito é o erro banal. O erro evitável. É você errar numa conta. Você não pode errar numa conta, mais 1 igual a 3. Não. Agora, você fazer uma análise, abrir um novo negócio e você errar algum caminho, uma inovação, você tem que aceitar que você pode errar. Senão você não vai para frente nunca. Isso é igual nas empresas? É o mesmo conceito de pessoas para dentro de empresas. Erra, mas erra rápido, né? Erra e erra barato. Então, as empresas boas, os chefes bons, são aqueles que aceitam que o funcionário erre onde ele deu autonomia, responsabilidade. Essa é a dificuldade que um executivo tem às vezes. Ele não aceita que o cara erre. Aí ele cria pessoas dependentes dele. Porque o cara tem medo de fazer qualquer ação, porque ele fala, vou tomar ali na frente. E ele reclama que ele só tem pau mandado. Mas ele criou esse modelo. O cara tem medo, né? Então o cara chegou e teve uma iniciativa, ele pegou e podou essa iniciativa. Você acha que a pessoa vai ter uma segunda iniciativa? Acabou, matou o profissional. Matou o cara. Não pode. Então você não pode errar as coisas banais. Claro. Mas onde você deu, né, poder de escolha, responsabilidade, autonomia, você tem que aceitar que a pessoa pode escolher certo e pode escolher errado. Claro. Você deu alternativas. Onde a pessoa tem alternativa, ela pode errar. Sensacional. Marcel, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria, antes da gente chegar no finalzinho aqui, abrir a oportunidade de você falar alguma coisa para as pessoas que estão querendo empreender, para as pessoas que estão com alguma dificuldade logística, querem te contactar, deixa aqui os seus dados, suas informações, o site, tudo que você precisar, fazer suas considerações finais aí. Legal, é um prazer estar aqui, né, falando um papo entre amigos, né, na verdade, passou rápido, incentivar as pessoas, né, a fazer diferente. Fazer diferente faz a diferença, né? Eu acho que assim, a logística, essa gestão realmente é o pulo do gato. Então, acho que as empresas têm que realmente investir na melhor gestão dos seus recursos, na produtividade, no tempo, né? Quem quiser me achar aí, tem aí meu LinkedIn, Marcel Oda. A gente vai deixar escrito aqui embaixo. Escreve aí, né, nas legendas, aí, ó. Só tem meus contatos aqui, acho que não preciso falar. Mas deixar aí um abraço, né, um incentivo aí no nosso canal aí, Mind Lab Cast, assistam, né? Ele vai ser um sucesso, projeto fantástico. Sucesso aí ao Rafa, ao Thiago. Um grande abraço aí. Obrigado. Eu tenho a última pergunta. E esse ano o time sai da fila? Você quer falar seu time? Não, deixa quieto. Morre, né? Não, que fila, nós somos campeão paulista em 21, né? Que fila. Que é isso. Obrigado, Marcel. Valeu, Rafa. Thiagão, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Marcel. Valeu. Esse foi mais um Mind Lab Cast. Obrigado aí pela sua presença. Nos curtam, assiste, dá like, sininho, toda essa história toda aí que o pessoal pede. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.